Glória a Deus, amados. A paz do Senhor, a igreja. Amém? Amém? Vamos estudar a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero render graças ao Senhor, porque Ele me dá essa oportunidade de pregar a palavra dEle, num dia tão especial, que é a comemoração do aniversário do pastor. A Bíblia se refere como o anjo da igreja, que nunca falte azeite sobre a cabeça dele, que nunca falte paz no coração dele, e que as misericórdias e as bênçãos do Senhor te persigam todos os dias da tua vida. Amém? Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, parte A. Amém? Amém. Diz assim, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, que para os nossos dias é a 3ª hora da tarde. E era trazido um homem desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhes Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando-lhes ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, pegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou, por que olhais tanto para nós, como se de nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, convido você a baixar a sua cabeça, permita-me orar por essa palavra, por esse momento. Amém? Senhor Deus Pai, glorioso e majestoso é o Senhor. Rendemos graças, espírito de gratidão a Ti, porque verdadeiramente a Tua presença está nesse lugar. E o Senhor já preparou o tempo, o espaço, as pessoas que irão receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada. Obrigado por esse dia tão maravilhoso que o Senhor criou para nós, Pai. O que eu te peço, Senhor, são duas coisas. A primeira é que Tu venhas abrir o entendimento, que Tu venhas abrir o nosso coração, para que nós venhamos a receber a Tua palavra. E a segunda é que Tu venhas quebrar todo o poder do inimigo, todo o ataque de Satanás, para querer impedir, paralisar ou atrapalhar a Tua palavra e a Tua obra. Já te damos graças e te louvamos por aquilo que Tu fez, está fazendo e irá fazer, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade na casa do Senhor. Então vamos começar. Amados, até que você fique toda a sua atenção para essa palavra, eu quero ir começando falando algumas curiosidades acerca dessa passagem bíblica. Primeira é, esse milagre, ele foi o primeiro milagre apostólico. Ele foi o primeiro milagre após a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, relatado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Essa é a primeira curiosidade.
A segunda, Porta Formosa. Por que esse nome? Essa Porta Formosa, ela foi criada com um latão de Corinto, ornada com ouro, com prata e com bronze. Quando o sol batia por essa porta, vinha uma luz reluzente que encandeava toda aquela cidade. E todos se maravilhavam e chamavam Porta Formosa. Essa porta se dava-se ao Templo de Jerusalém. Templo este dividido entre 3 átrios. O primeiro, os átrios dos gentios. O segundo, onde havia as realizações judaicas. E o terceiro, onde os sumos sacerdotes adentravam ao santuário e aos santos dos santos. Outra curiosidade é, Jesus passou por essa porta clamado com um burrinho. Outro, esse mendigo da Porta Formosa já tinha 40 anos nessa condição. E existe também uma curiosidade que é bastante peculiar. Se nós prestássemos atenção, nós veríamos que dentro daquele templo estava ocorrendo um culto formal, cheio da religiosidade. E fora do templo estava descendo a glória de Deus na cura daquele mendigo. É muito contraditório quando nós começamos a observar essas curiosidades. Pois bem, vamos começar o estudo, amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Bom, essa ministração, ela está feita por detalhes. Eu particularmente amo detalhes. E o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é pela jogada de olhares. Eu vou falar aqui 3 jogadas de olhares que está nessa passagem bíblica. O primeiro é o seguinte, a Bíblia fala que aquele mendigo, ele avistou, ele viu que Pedro e João estavam indo adorar a Deus ao templo. E a Bíblia relata que ao perceber que eles vinham, o mendigo pede esmola. Mas é importante eu frisar para você que ele não olhou e ele disse assim, olha lá vem Pedro e João, os apóstolos. Não. Ah, olha só, lá vem Pedro e João, os discípulos. Eles podem fazer algo por mim. Não. Aquele mendigo não precisava saber quem vinha, o que ele tinha que fazer no dia a dia. Por exemplo, ele não falava assim, olha só, lá vem o juiz da cidade. Lá vem o médico da cidade, ele pode me curar. Não. Ele não queria saber qual era a profissão que cada um exercia. Porque independentemente de cada profissão que cada um exercia, era muito provável que cada um tinha um trocado, que era tudo que ele queria. Então ele estava de cabeça baixa e ele avista o mínimo, levantando a sua cabeça e ele, vem pessoas em minha direção. E se vem pessoas em minha direção, eu vou fazer o que eu sei fazer. O que é? Me dá uma esmola, por favor. Tende misericórdia de mim, por favor. Me dá uma esmola. Essa é a primeira visão. Só que a segunda visão, relatada nessa passagem, muda todo o contexto e nos faz aprofundar em um estudo. Sabe qual é? Pedro e João. A Bíblia relata que eles chegam na frente daquele mendigo. E quando eles chegam na frente daquele mendigo, a Bíblia vai falar uma palavra que é muito peculiar. Sabe qual? Pedro e João, fitando os seus olhos naquele mendigo. Isso mesmo, fitando. Sabe o que significa o verbo fitar? É você olhar atentamente, fixamente, para alguma coisa, ao ponto de você deixar de enxergar aquilo que está ao seu redor. Vou dar um exemplo. Quando eu começo a olhar fixamente para a pastora Cleomar, eu deixo de olhar os instrumentos da igreja, eu deixo de olhar o púlpito da igreja, eu deixo de olhar a membresia da igreja. Por quê? Porque nesse momento eu decidi, por algum motivo, que ela é prioridade no meu olhar, que ela é prioridade na minha vida. Foi justamente isso que Pedro e João fizeram. Era como se Pedro falasse assim para o João, olha cá, cancela todos os nossos compromissos, cancela toda a nossa agenda de hoje. Por quê? Porque esse mendigo é a minha prioridade agora. E olha, amados, que ele tinha muita coisa para fazer. Ele poderia dizer, não, eu estou indo adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha, eu estou indo buscar a face do Senhor, que eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Mas não, ele olhou para o seu próximo fixamente, atentamente, ao ponto, preste bastante atenção nessa frase, ao ponto de ele reconhecer a necessidade do seu próximo, ao ponto de ele querer que o seu próximo tenha aquilo que eu tenho.
Glória a Deus. Amados, isso é muito forte. Eu querer que o meu próximo tenha aquilo que eu tenho. Eu não consigo pronunciar essa frase sem antes lembrar daquela passagem bíblica do jovem rico, relatado no capítulo 18 do livro de João, do versículo 18 ao 30, na qual aquele jovem rico, ele chega na presença de Jesus e ele diz assim: mestre, o que é necessário para que eu seja salvo? E Jesus responde: guarda os mandamentos. E o jovem rico fala: eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. E aí Jesus completa: mas te falta uma coisa. Vende o que tens e reparte ao pobre. Aí existem pregadores que falam: então para você ser salvo você precisa vender tudo que você tem. Não. O que Jesus estava falando para aquele jovem rico era o seguinte: amado, você diz que guarda os mandamentos. Então se você guarda os mandamentos, você ama o seu próximo como você mesmo. E se você ama o seu próximo como você mesmo, você deseja que o seu próximo tenha aquilo que você tem. E se você deseja que o seu próximo tenha aquilo que você tem, então reparte o que você tem com os pobres. É simples. Aleluia. Sabe por quê, amados? Foi justamente na ferida daquele jovem rico. Foi justamente aonde ele não cumpriu o mandamento. E eu acredito que ele sábio, sendo rico, tendo uma sabedoria, ele deve ter pensado: eu não amo o meu próximo. Por quê? Porque eu não quero que o meu próximo tenha aquilo que eu tenho. E foi justamente ao contrário disso que Pedro moveu-se de compaixão a querer que aquele mendigo recebesse o que ele tinha de melhor. E o que é que eles tinham de melhor? Deus. Mas eu quero entregar uma outra curiosidade para você. Pedro e João, todos os dias, iam ao templo. Todos os dias. E aquele mendigo estava há 40 anos na frente daquele templo. Ou seja, não foi a primeira vez que eles se encontravam. Então por que somente nesse dia, e tão especificamente nesse dia, que houve essa cura? Lembra da primeira curiosidade que eu falei? Essa cura aconteceu depois da descida do Espírito Santo. Então, Pedro e João, todos os dias iam para o templo, mas eles iam com o olhar carnal, com o olhar humano. E o olhar humano, ele não tem amor pelo seu próximo. Porém, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, os olhares deles se tornam sensíveis ao amor de Deus. Eles não andam mais na rua por andar, eles andam para a rua e olham: eu posso ajudar, eu quero que o meu próximo tenha aquilo que eu tenho. É você ter a sensibilidade do Espírito Santo nos nossos olhos. Glória a Deus. Deus quer usar os nossos olhos para enxergar a necessidade do próximo, amados. Ao ponto de nós querermos que Ele tenha aquilo que nós temos de melhor. Repita assim comigo: que os meus olhos sejam os teus olhos, Senhor. Usa-me. O terceiro olhar relatado nessa passagem, ele está ligado a um pronunciamento feito pela boca de Pedro. Qual? Pedro e João chegam na frente dele e ele diz assim: olha para mim. Olha para mim. Essa pequena frase me dá dois entendimentos. Um entendimento lógico. Qual? Se eu digo para uma pessoa: olha para mim, é porque essa pessoa não está olhando para mim. Então, aquele mendigo estava olhando para baixo, estava olhando para o seu problema, na qual ele se sentia desmerecido da sociedade. E o segundo ponto é uma visão espiritual que Pedro teve. Qual? Ele olhou para aquele mendigo e ele viu que aquele mendigo estava tão dentro do seu problema, ele estava tão fixado no seu problema, que ele não conseguia olhar mais nada que estava ao seu redor. Ele não conseguia olhar nem mesmo para cima. Sabe, muitas das vezes eu falo isso por experiência própria, nós entramos em problemas em nossas vidas, que de tanto pensar, que de tanto tentar resolver, parece que nós entramos em uma caixa, parece que nós entramos em um poço, na qual nós não conseguimos sair. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que cheguem para nós e dizem: cara, olha para mim, olha para o alto. Sabe o que isso quer dizer? Tem muito mais de Deus aqui fora. Tem muito mais de Deus para a tua vida.
Sabe, você está cheio da presença de Deus. Olha para mim. Aquele mendigo, ele estava numa posição tão inferior que ele não conseguia olhar mais para cima. E aquele jovem rico, ele estava numa posição tão superior que ele não conseguia mais olhar para baixo. Porém, quando se faz essa comparação, parece que aonde nós fixamos o nosso olhar está ligado à nossa classe social ou econômica, mas não está. Eu quero provar para você isso essa noite, contando para você uma experiência na qual o Senhor me fez passar. E a experiência foi essa. Alguns anos atrás, eu estava com a minha esposa no centro da cidade e nós passamos por um mendigo. Mas passar por um mendigo no centro da cidade é até normal. Dobramos a rua e entramos em uma loja. Porém, quando nós entramos na loja, o Senhor começou a falar comigo. E o que ele falou foi: volta e vai falar com aquele mendigo. Glória a Deus. A mesma hora eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Legal. Pela segunda vez veio aquela voz e diz: volta e vai falar com aquele mendigo. Aí, amados, eu já vi, não é da minha cabeça, e eu tenho dois problemas, pensando eu, né? Qual? Como que eu vou abordar aquele mendigo e o que eu vou falar para ele? Pensei isso. Mas bem, se pela terceira vez vinha a voz, eu vou ter que fazer. E pela terceira e última vez veio: vai, volta e vai falar com aquele mendigo. E aí eu vou ler a seguinte estratégia, já sei. Vou chegar e eu vou abordar ele dando um trocado. Porque é o que ele espera receber, ou o que eu pensava que ele esperasse receber. E segundo, o que é que eu vou falar? Vou falar o básico. Qual é o básico? Jesus te ama e Ele pode transformar a tua vida. Pronto. Fui com o cenário feito na cabeça. Falei para minha esposa: fica aqui na loja que daqui a pouco eu vou vir te pegar. Não falei nem o que era. Amados, eu segui. Quando eu segui, eu dobrei a rua e ele estava lá, a uns 100, 150 metros de distância. E eu comecei a andar. Quando eu comecei a andar, nada mais me importava. Loja de vitrine, pessoa, eu tinha algo para resolver. Então eu fixei, como eu estava falando, eu fitei meus olhos nele. Porém, quando eu fitei os meus olhos nele, eu comecei a andar, algo diferente aconteceu. Eu percebi que a roupa dele não estava tão suja assim. Eu percebi que ele não fedia tanto assim. Lembro-me bem que ele até usava óculos de grau. Sabe o que é isso, amados? Quanto mais eu olhava para ele, mais o amor de Deus enchia o meu coração. Ao ponto de eu olhar para ele como se fosse um membro da igreja, como se fosse um irmão na qual eu converso e me abraço. Não senti para ele nenhuma diferença entre uma pessoa que eu amo. Quando eu cheguei na presença dele, ao lado dele, respirei fundo, me abaixei, entreguei a oferta no seu chapéu, e aí respirei fundo de novo, sem experiência, e eu falei: Jesus te ama, e Ele pode transformar a tua vida. Aleluia. Quando eu falei isso, missão cumprida, fiz o que Jesus mandou, vou voltar para a minha vida, para a loja, para a minha esposa, missão cumprida. Na minha mente, na minha humilde mente, eu não tinha projetado que aquele mendigo iria falar alguma coisa. Pasmem vocês que quando eu falei assim, Deus pode transformar a tua vida. Naquele exato momento ele olhou para o meu rosto e sem parar ele olhou para os céus e sorriu e ele disse: eu sei que um dia não abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados e deixaremos tudo nessa terra. Amados, naquela hora eu me via olhando para o céu, porque pelo jeito que ele estava olhando, parecia que estava acontecendo. Eu estava calado, arrepiado e com o coração ardendo igual aqueles dois no caminho de Emaús. Glória a Deus. O que eu ia falar? Eu pensei que pela misericórdia Jesus ia me usar, que nada. Ele usou o mendigo para ministrar na minha vida. Sabe, isso é coisa de Deus. E cumprimentei ele e fui embora. E levei comigo um aprendizado. Qual? Não independentemente da nossa classe social ou econômica, aonde nós decidimos fixar o nosso olhar, lá estará. Aleluia, Jesus. Aquele mendigo que eu conheci era
tinham o mesmo problema daquele mendigo da Porta Formosa. Eles tinham a perna atrofiada. Porém, ele não vivia aquele problema. Ele não se martirizava por aquele problema. O olhar dele estava em Cristo. E olha só, muito melhor que eu. Então, amados, isso tudo aconteceu na vida desse mendigo porque eu permiti, Senhor, usar minha boca. Isso tudo aconteceu na vida desse mendigo da Porta Formosa porque Pedro e João deixaram Deus usar a boca dele naquele momento. Deus quer usar as nossas bocas, amados, para liberar uma cura, para liberar a libertação, sabe, para consolidar, para dizer que alguém vai ser abençoado. As nossas bocas são bocas abençoadoras. Sobre nossas vidas flui o rio do Espírito Santo. Diga assim comigo, que a minha boca seja a tua boca, Senhor. Então, Pedro e João chegam na presença daquele mendigo, olha fitamente para ele, lança sobre ele uma palavra. Qual? Olha para nós. Quando ele fala isso, o mendigo tem uma certeza na vida dele. Qual? Eu vou receber alguma coisa. Ora, cá venhamos. Eu sendo mendigo, ninguém para falar comigo. Quando para falar comigo, diz, olha para mim, mas eu vou receber alguma coisa. Era a certeza que ele tinha, e ele não estava errado. Porém, a Bíblia relata que ele esperou receber uma esmola. Sabe por quê? Porque ele queria comer um pouco para viver. Para que no outro dia ele recebesse mais um pouco e comesse para continuar vivo. Ele não queria morrer. Se ele quisesse morrer, ele não pedia esmola, não comia e morria. Mas ele estava em um estado de sobrevivência. E quando se está em um estado de sobrevivência, tudo que nós queremos é o mínimo, é não morrer. E para eu explicar isso para você, eu vou voltar a 40 anos atrás, no dia em que aquele mendigo nasceu. Quando aquele mendigo nasceu, os pais dele olharam para suas pernas e viram, essa perna tem problema, essa perna é atrofiada, ele era um coxo. Então, a esperança dele andar se restringiu. Ele tinha uma esperança. Qual? Milagre. Ponto. Isso poderia ser diferente. Ele poderia ter outras esperanças se o problema dele fosse outro. Ou seja, você já viu uma criança que nasce com os lábios partidos, onde você vê o dente mesmo com a boca fechada? Isso se chama lábios pulíferos, alguma coisa assim. Se ele nascesse com esse problema, qual seria a solução, a esperança para os seus pais e para a sociedade? Olha, basta ele se submeter a uma cirurgia ou a um tratamento e ele será curado. Essa era a esperança, se ele tivesse nascido com esse problema. Teriam mais opções, porém, o que ele nasce é com as pernas atrofiadas, é sendo coxo. Então a restrição da esperança dele fica menor. Qual é? Olha, você vai poder andar se um milagre de Deus acontecer na tua vida. Sabe como é que acontecia milagres? Preste atenção nisso. Sabe como é que acontecia milagres naquele tempo? Quando um profeta estivesse na frente dele e ministrasse a cura. Como eles conheciam antigamente, quando um homem de Deus chegar à tua frente, ministrar a cura em você, você pode ser curado. Essa era a esperança e a única esperança que ele tinha. Pode ser que quando ele era criança, ele poderia pensar, eu posso andar um dia, basta um homem de Deus estar na minha frente, ministrar a cura e eu vou andar. Eu vou andar um dia, basta um homem de cada dia, ele poderia repetir isso e aquilo geraria uma fé no coração dele. Porém, amados, as circunstâncias da vida, as adversidades da vida, fizeram com que ele entrasse em um estado de sobrevivência ao ponto de ele não perceber que Deus não envia simplesmente um homem de Deus, mas dois homens de Deus, Pedro e João. Aquilo que ele estava esperando, Deus enviou em dobro. E ele não percebeu. Por quê? Porque ele estava em um estado de sobrevivência. E eu quero te dar um exemplo para que você consiga entender e capturar isso para a tua vida. Vamos lá, imagine comigo. Uma pessoa que vive em uma casa de madeira, uma casa simples, e ela recebe de Deus uma promessa. Qual é essa promessa? Aqui nessa terra você vai ter uma mansão.
E essa mansão tem um detalhe. Você sabe, promessas de Deus tem detalhes. A detalhe é o seguinte: nessa mansão vai ter 2 pisos, 2 carros na garagem e os talheres serão de prata. Detalhe é de Deus. Deus é que dá. Vamos lá. Aquele homem, ele volta para casa. Volta para uma casa de madeira? Volta para uma casa simples? Volta. Mas ele vai crendo: Senhor Jesus, a minha mansão, 2 pisos, 2 carros na garagem e os talheres de prata. Passa-se 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele crê: Senhor Jesus, lembra-te, a minha mansão, 2 pisos, 2 carros na garagem e os talheres de prata. Ele está cheio de esperança. Porém, vem sobre aquela cidade uma tempestade na qual o sol vira trevas, na qual as madeiras vão para um lado e para o outro e se estalam. E aí, amados, nesse momento, essa pessoa, ela não pensa assim: ah, Senhor, a minha mansão, 2 pisos, 2 carros na garagem, 2 talheres de prata. Não. A oração dessa pessoa vai ser: Senhor Jesus, protege a minha casinha, porque eu não quero morrer. Protege a minha casinha, Senhor, as madeiras da minha casinha, as vigas da minha casinha, porque o que eu não quero é morrer. Ou seja, ele entrou em um estado de sobrevivência, ao ponto dele esquecer dos detalhes da promessa. Quantos detalhes das promessas o Senhor entregou nas nossas vidas? Eu tenho os detalhes da minha promessa. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia? É que nós vivemos tanto tempo dentro de um estado de sobrevivência que nós esquecemos dos detalhes da promessa. E esse problema não é só com você, não é só comigo. Jacó viveu um luto por uma possível morte do seu filho José, que tudo que ele só queria, quer dizer, era morrer. Ele queria só ficar ali quietinho, não queria mais comer. Elias passou por um problema tão grande que eu não queria nem chegar perto, porque eu não aguentaria nem a metade, que ele entrou em uma caverna e ele também não queria comer. Ou seja, eles, por aquele momento, eles esqueceram dos detalhes das promessas dele. Mas eu quero profetizar nessa noite na tua vida, que assim como aquele mendigo, você será surpreendido com aquilo que o Senhor vai entregar na tua vida. Aquilo que Deus vai entregar na tua vida vai ser rica e abundantemente mais do que você pode pedir ou imaginar. Aleluia. Glória a Deus. Então, Pedro e João chegam na frente daquele mendigo. Olha para ele, fita os seus olhos nele e lança a palavra: olha para mim. Aquele mendigo estende a mão e espera receber alguma coisa. Então Pedro vai fazer um pronunciamento, um decreto que ecoa os séculos e séculos e pertence à mesma autoridade. Qual? Eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ou Nazareno, levanta e anda. Eu acho maravilhoso o detalhe que eu quero pegar aqui, é que Pedro fala assim: olha, é Jesus Cristo, o Nazareno, para fazer referência para aquele mendigo de quem era. Era como se ele falasse assim: olha, é Jesus Cristo que mora na rua 76, bloco J, apartamento 512. Eu sei quem é. É a maior autoridade que pudesse existir, que existe e que existirá. Amém. Glória a Deus. É maior do que, imagina só, um mendigo, um soldado romano entra no cárcere e vai ler um decreto para um prisioneiro. Segundo o imperador de Roma, seja decretado hoje, a partir dessa data vigente, que você é um cidadão livre. O que aquele prisioneiro ia fazer? Ia glorificar, ia sair correndo, morto e feliz. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, depois que Pedro ele lança essa palavra: em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que aquele mendigo fez? Nada. Aquele mendigo não fez nada, ele não foi curado, ele não saltou, ele não fez nada, não aconteceu na dica de nada. Por falta de autoridade do nome de Jesus, jamais. Então foi por quê? Pela falta de fé daquele mendigo. Aquele mendigo, ele não foi curado quando Pedro pronunciou algo na vida dele. Aquele mendigo, ele não foi curado quando ele pulou, porque ali ele já estava curado. Mas eu quero mostrar para você, vou chamar o Pedro Felipe para ensinar o mendigo, em que momento aquele mendigo foi curado.
Aquele mendigo estava com as pernas atrofiadas, provavelmente na escada, porque era o templo de Jerusalém. E quando a Bíblia fala que Pedro lança sobre ele a palavra em nome de Jesus, levanta e anda, ele não anda. Versículo 7. Pedro, pegando pela sua mão direita, começa a puxar. E quando ele começa a puxar, os seus pés e artelhos se firmam. Quando os seus pés e artelhos se firmam, o mendigo salta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não foi a minha força que levantou ele. Sabe por quê? Fisicamente falando, eu não consigo carregar uma pessoa acima de mim, ela sendo aleijada, porque a lei da inércia vai fazer com que ela me leve para o chão, e caia eu e ela. Então, quando os pés dele se firmam, ele solta. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que nós podemos aprender com isso? É que muitas das vezes chegam e chegarão pessoas em nossas vidas dizendo o seguinte: olha, eu preciso de uma cura. E aí você faz, e você é curado em nome de Jesus. Você será liberto em nome de Jesus. Você consolida uma pessoa. Sabe, muitas das vezes acontece, hoje e acontecerá, a pessoa fala: eu não consigo sair desse vício, eu não consigo sair dessa depressão. E aí você pegará a sua mão direita e vai dizer: você vai sair em nome de Jesus, porque eu estou contigo, porque eu estou contigo, eu estou disposto a entrar nesse cativeiro e a te resgatar em nome de Jesus. Sabe o que é isso, amados? É que as suas mãos, as vossas mãos, não são mãos normais. Aleluia. As vossas mãos são mãos resgatadoras. Aleluia. Olha para a sua mão direita e diga assim: a minha mão, é uma mão resgatadora. Deus quer usar a sua mão, amados, para liberar uma cura. Aleluia. Para derramar a unção do Senhor, sabe, para dar uma palavra de conforto, para ajudar aquele que está caído. Deus conta com cada parte do nosso corpo, amados. Amém? Amém. Só que existe um porém. Quando Deus nos usa, de alguma forma, nós precisamos respeitar um conceito. E qual é esse conceito? Quando aquele mendigo ele é curado, ele se levanta, ele glorifica, ele exalta, porém ele faz assim, ó: eu estou na frente da porta formosa. E aí ele tem uma decisão na vida dele. Sabe qual? Ele pode passar pela porta e glorificar a Deus e entrar no templo, ou ele pode sim ir para a cidade, pecar e fazer tudo o que os desejos carnais há 40 anos ardiam no seu coração. Ou seja, ele tem uma decisão para se fazer. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? É que a obra é do Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, Pedro e João não chegaram e falaram assim: olha, amigo, seguinte, agora que você está curado, você vai entrar nesse templo, você vai glorificar a Deus, dar o seu testemunho e você vai nos chamar, porque o nosso sonho é pregar aí dentro. Não adianta e não adiantava ele entrar naquele templo forçadamente. A obra é do Espírito Santo. Aleluia. Isso é muito difícil nas nossas vidas, sabe por quê, amados? Muitas das vezes, nós liberamos a cura, nós liberamos uma libertação, nós consolidamos alguém, porém, muitas das vezes essa pessoa volta à prática do pecado, ela volta para o vício. Aquela pessoa que você consolidou, agora te machuca. Aí o que você pensa? Poxa, mas Deus me usou naquele dia, poxa, mas eu ajudei, sabe? Amados, não se culpe, porque a obra, ela é do Espírito Santo. Faça o que está limitado a você fazer. Depois que Deus te usa, o máximo que pode fazer é orar. Vai até onde Deus quer que você vá. A obra é do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus que aquele mendigo passa pela porta. Eu gosto de falar que ele passa pela porta. Sabe por quê? Existem muitos estudos que dizem que uma porta, ela é o Espírito Santo, na qual nós precisamos passar pela porta para receber a salvação. Então ele passa por essa porta, ele entra no templo e ele começa a glorificar e a exaltar e a bendizer o nome do Senhor. E dentro daquele templo acontecem duas coisas, e com isso eu quero finalizar. Não se preocupe, já estamos acabando.
O primeiro é quando ele começa a glorificar, começa a acontecer um reteté lá dentro, Aleluia. que os israelitas começam a se ficar assim, quem foi que fez? Quem foi que fez? Rapaz, foi Pedro e foi João. Vai lá falar com eles. Aí, ó, todo mundo foi na presença de Pedro e de João. E aí Pedro fala o seguinte, versículo 12. Israelitas, por que vocês olham desse jeito para nós? Parecendo que de nós próprios saiu poder e amor para curar esse mendigo? Amados, o amor não vinha deles. Não se engane pensando, eu sou bom demais, eu amo os mendigos. Não, era o amor ágape que fez com que ele derramasse o amor sobre aquele mendigo. O poder não era de Pedro e de João, o poder era de Deus. É de Deus e será de Deus eternamente. Glória a Deus. Sabe do que eu aprendo? Ah, não, amados, mas sabe, foi quando a irmã Lisandra pregou. Não. Ah, mas foi quando a pastora Clamar liberou a libertação. Não. Ah, mas isso só aconteceu porque a irmã Paz estava intercedendo. Não. Assim como Pedro falou no versículo 13, nós diremos: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou o nome de Jesus. Ele sim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó usou a irmã Elisandra, usou a pastora Clamar e usou a irmã Paz. Aleluia. Ou seja, a glória é de Deus. Aleluia. E por último ponto, acontece o seguinte: eles começam a se encher. E por aquele acontecimento, Pedro tem que falar. Só que quando Pedro começa a falar, ele começa a pregar. E ele começa a pregar, e uma hora ele pegava, e depois eu acho que outra hora o outro pegava, e pá. E se você ler, ele prega o capítulo 3, do Atos dos Apóstolos todinho. E vai pregando, e vai pregando, e vai pregando. Sabe o que acontece? Aquilo gerou uma oportunidade que eles nem imaginavam. E aqui eles começaram a pregar, e começa capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e eles estão pregando, eles não querem nem saber. Aí chegam pessoas para agarrá-lo e prendê-lo. Só que no versículo 3 me fala algo que eu fiquei, meu Deus. A Bíblia fala assim: e por causa que ele estava anoitecendo. Aí eu, peraí, por causa que estava anoitecendo. Vem cá, qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Eles iam orar na hora 9, que é a nossa terceira hora da tarde. Conta comigo, 3 horas da tarde. 4, 5, 6, no mínimo, né? 6 começa a escurecer. Ou seja, 3 horas de culto avivado, com direito a milagre, revelação e poder de Deus. E o mais importante de tudo nesse reino e no vindouro e qualquer outro que possa existir. Versículo 4 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: e as pessoas que creram no nome de Jesus Cristo foram 5.000 almas. Aleluia. Amados, 5.000 almas. Pedro e João nunca imaginariam que eles poderiam fazer aquele feito, e até mesmo dentro daquele tempo cheio de formalidade e religiosidade. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? O que nós poderemos aprender essa noite é que quando nós deixamos Deus nos usar, Deus faz com que aquele momento gere um momento muito maior para a glória dele. Amados, quero falar rapidamente para você que eu iniciei meu ministério na empresa que eu trabalhava, numa reunião bíblica, né? E aí era 3, 4 pessoas. A gente pregava, só amigos, sabe aquela coisa? Não, amanhã tu prega e tal, semana que vem tu prega e tal. Era aquele negócio. E aquilo foi crescendo, e dia por dia aquilo foi crescendo. E um dia, Deus me deu uma palavra sobre relacionamento. E beleza. Eu achei estranho, né? Coisa de casais, pregar numa empresa, mas amém. Levei a palavra. Deus manda, tem que fazer. Amados, naquele dia, eu não quero nem entender como ou porquê, encheu aquela sala. Pessoas de cada canto daquela empresa, empresas ao redor, foram na hora do almoço para ouvir aquela mensagem. Naquele dia, Deus verdadeiramente tratou casamentos. Eu não sei, não quero nem entender como. Sabe? Pessoas que estavam divorciando pararam de divorciar. E pessoas que estavam, sabe,
cavaleando se fortaleceram. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para duas senhoras que estavam lá no canto da sala. Quando eu acabei de ministrar, elas se levantaram e falaram assim: irmão, o senhor prega em outras igrejas? Aí eu, rapaz, que maravilha. E aí quando eu falei, eu nem queria responder, mas nunca tinha me perguntado isso na minha vida. Aí eu, tá, vamos. Aí ela falou: eu quero que você pregue na Assembleia de Deus do Jorge Teixeira, tal. Amados, a perna treme, a barriga fica gelada, a gente fica tremo. Mas aquilo gerou uma oportunidade maior. Aleluia. Aonde que eu iria imaginar que eu ia naquele lugar que, sinceramente, mano, eu não consigo acertar o endereço de novo. Mas Deus, pela misericórdia, me usou e eu abençoei outras pessoas. Ou seja, quando nós deixamos Deus nos usar, aquilo gera uma oportunidade maior ainda. Amém? Glória a Deus. Deus quer te usar, amados. Sabe, Deus, Ele não entregou essa palavra na tua vida nessa noite simplesmente para encher o teu ego. Não. Deus quer dizer que eu preciso dos teus olhos. Eu preciso da tua boca. Eu preciso das tuas mãos. Eu preciso, dos teus ombros. Eu conto contigo. Sabe por quê, amados? Porque vocês são a solução para essa igreja. Glória a Deus, Jesus. Vocês são a solução para essa rua. Vocês são a solução para esse bairro. Vocês são a solução para esse mundo. Se algum dia alguém disse para você que você é um problema, está repreendido e anulado, porque você é a solução. Aleluia. Aleluia. Se põe de pé, amados. Em nome de Jesus. E aí, vai? Vai, não tem como não. Amados, nessa noite, você vai ter a oportunidade de entregar tudo ao Senhor. Entregue os seus olhos, a sua boca, o que Deus quiser usar. Sabe, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho mais 3 minutos, eu vou falar alguma coisa. Seguinte, se Deus quiser usar os teus olhos, deixa Deus usar. Se Deus quiser usar a tua boca, deixa Deus usar. Se Deus quiser usar a tua vida por completo, deixa Deus usar. E se Ele quiser usar os teus ombros, e aqui eu quero falar algo diferente para você. Deixa Deus usar os teus ombros. Sabe por que eu falo isso? Certa vez eu ouvi pastores falando o seguinte: pastores que cuidam de animais, ovelhas, estou dizendo, não pastores de igreja. Quando alguma ovelha minha se perde, eu deixo todas as outras no aprisco em um ambiente seguro. E eu vou buscar a única ovelha que está perdida. E essa ovelha que está perdida, ela não volta para casa porque ela não gosta do pastor, não. Ela não volta, não porque ela não gosta das outras ovelhas, não. Sabe o que acontece? Elas vão para caminhos tão tortuosos e de difícil acesso que elas não conseguem voltar. Elas não conseguem voltar. Então, o pastor, ele vai atrás dessa ovelha. E isso pode durar 1, 2, 3 dias. Ele sobe montanha, desce montanha, até encontrar a ovelha. Porém, quando ele encontra a ovelha, ele não carrega ela na sua costela assim. Não. Até mesmo porque ele não aguentaria passar 3 dias andando desse jeito. Sabe como um pastor pega uma ovelha perdida? Ele pega as suas patas traseiras e ele coloca aqui. E toda a ovelha fica no seu ombro, ao ponto do focinho dela estar no seu pescoço. E ele começa a andar. E aí perguntaram para esse pastor: mas por que vocês andam com a ovelha assim? Sabe o que acontece? É porque até no lugar de onde ela se perdeu, até ela chegar no aprisco, ela vai voltar a se acostumar com o cheiro do pastor. E ela vai andando. E ela vai andando e ela começa... é o caminho de casa. É o caminho de casa. Amados, nós precisamos fluir sobre o nosso espírito o bom perfume do bom pastor. Sabe, quando nós passamos na rua, exala a presença do Espírito Santo que aquela pessoa: eu conheço esse caminho.
Um dia eu entrei lá nesse aprisco tão maravilhoso. Eu conheço esse caminho, eu vou por esse cheiro. As nossas vidas precisam exalar a presença de Deus, amados. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos fechar nossos olhos, amados. Se concentre na letra deste louvor, porque Deus vai falar profundamente com você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu ofereço a Ti os meus ombros pra conduzir Tua arca entre as nações, entre as nações. Eu ofereço a Ti meu coração. Aleluia, Deus. Para que Tu enchas a Tua compaixão pelos que perecem. Aleluia, Jesus. Eu ofereço minhas mãos para que sejam Tuas mãos a tocar o aflito. Oh, aleluia. Eu ofereço
Amados, tem crente aí? Glória a Deus!